Vamos começar a fazer os bichinhos do bosque. Vou começar pelo corpo. Tô usando 12 gramas de massa. E eu vou fazer uma bolinha e alongar, tá? Fazer assim, um pouquinho mais pra cima. Vou achatar aqui na minha mesa desse jeito, pra virar um cone. Aqui eu vou puxar e aqui também, pra eu tirar a perninha. Então, eu vou fazer assim, assim, ajeito. Essa perninha eu trago pra frente. Eu tenho que deixar ele nesse formato, com as perninhas assim pra frente. E agora eu vou tirar todas as marcações e esperar secar. Todos os bichinhos são assim. O porco-espinho é com a cor pele, o coelho é branco, o guaxinim é cinza, o esquilo é marrom, a raposa é ocre. E o cervo, ele é feito com bola de isopor, então eu tô usando também 12 gramas de massa, só que eu vou usar uma bola de 25 para fazer esse corpo. Encaixa aqui dentro, vou puxar bem essa massa aqui para abraçar essa bola de isopor. Puxo para dentro, puxo de novo, sempre usando o polegar para apoiar. Puxo de novo, vou esfregar agora essa bola na minha mão para puxar bem essa massa e ficar assim pontudo. Se ficou igual o meu, assim, cheio de rugas, só se passar a mão, às vezes até uma esteca, assim, se a gente roda, a gente tira essas marcações. E aí, eu vou virar esse pedaço para cima, dessa forma. Esse pedaço aqui, eu vou cortar, esse mais feinho, né? Se eu deixar assim muito comprido, parece uma girafa. Então, eu vou deixar, tipo, meio dedinho ali, só para fazer um pescocinho. E aí, eu pressiono aqui na minha mesa, para deixar essa base aqui um pouquinho mais reta, para daí na hora de colocar as perninhas ficar melhor. E agora vou tirar todas as marcações e deixar secar o corpinho. Vamos fazer a cabeça. Eu tô usando aqui 9 gramas de massa para uma bola de 25. Eu vou encaixar aqui. Vou fazer primeiro a raposa. Estou usando aqui uma cor de pele. Vou puxar, fechar essa bola. Como sempre, né, o procedimento da cabeça. Vou esfregar agora. E aqui eu vou empurrar um pouquinho na mesa, fazendo esse movimento de vai e vem. Pode fazer bastante. Aqui eu dou uma beliscada e vou virar essa pontinha para cima. E aqui eu vou dar uma beliscadinha e vou puxar o nariz, tá? Então eu belisco bastante assim, até vir essa massa para frente, para eu fazer esse nariz. Então, fica assim. Aqui eu vou marcar a região dos olhos. E aqui eu vou empurrar um pouquinho. E agora eu vou tirar todas as marcações, esfregando bastante. E pro olho, agora eu vou usar uma meia pérola. A gente chama de chaton. Eu tô usando esse número 3. Então, eu vou fazer aqui só uma marcação com a esteca agulha, para eu saber mais ou menos onde eu vou encaixar essa pérola. E aí, eu vou passar cola lantejoula com o palito aqui nesse buraquinho, bem pouquinho, porque senão o vaza fica feio, né? E vou encaixar essa bolinha aqui e apertar bem. Se ficou assim um pouquinho que nem o meu, com a cola lantejoula por cima da pérola, você vem com um cotonete umedecido e já tira. Agora, encaixa aqui o palito no pescoço e deixa secar. Para o porco-espinho, eu vou fazer o mesmo procedimento da bola. Vou empurrar aqui essa massa para frente e vou deixar mais redondo. É como se fosse uma cabeça de pessoa mesmo. E aqui eu marco a região dos olhos. E aqui eu só dou uma beliscadinha para vir um pouquinho esse nariz. Vou tirar todas as marcações. E agora vou fazer também o mesmo procedimento de marcar aqui com a esteca o olhinho primeiro. Vou passar cola lantejoula e encaixar a pérola aqui. Se tiver um pouquinho de cola, já tiro. Espeto ali o palito e deixo secar. Para o cervo, eu vou fazer a mesma coisa que o porco-espinho. Fiz ali o narizinho, tirei as marcações, só que agora eu não vou colocar a pérola. Eu vou pintar esse olho, então eu vou deixar ele só assim, encaixo aqui o palito e deixo secar.
O coelho é o mesmo procedimento, só que aqui no narizinho dele, eu vou fazer uma pequena marcação com a faquinha, bem de leve, e também colocar os olhos. Então, eu marco com a estequinha, coloco cola lantejoula e encaixo, coloco o palito e deixo secar. E o guaxinim eu vou fazer como os outros bichinhos também, mas não vou fazer nada de alisamento aqui, vou deixar mais reto e só coloco o palito e deixo secar, porque depois eu venho com a máscara e em cima da máscara a gente vai colocar o olho, então o guaxinim também não tem olho. Vou fazer aqui a patinha da raposa, o coelhinho, o esquilo, porco-espinho e o guaxinim tem o mesmo pezinho. Então, eu tô usando aqui 2 gramas de massa, vou fazer uma bolinha e vou alongar um pouco, aperto, para ficar nesse formato, tá? Não é bem redondo e não é bem oval. Esse modelinho aqui do pezinho deles. E aí, eu vou fazer essa marcação e vou fazer assim em todos os pezinhos. E para o rabinho, eu tô usando 1,5. Eu vou fazer uma cobrinha com a parte um pouquinho mais gordinha, e aí eu achato para ficar desse jeito, viro aqui essa pontinha, e agora eu vou colar aqui no corpo da raposa, passo cola aqui no pezinho, e aqui atrás, para encaixar aqui o rabinho dela, e aqui eu pressiono para encaixar o pé. O pezinho faz em todos os bichinhos, o guaxinim também tem o rabinho de 1,5. O rabinho do coelho é igual ao rabinho aqui do cervo. E eu vou usar 1 grama no rabinho do coelho, tá? Eu vou fazer só uma gotinha, eu colo assim de pé. O do cervo eu vou colar deitadinho assim. Então, eu pego aqui, onde é o rabinho dele, e vou encaixar aqui. A pata de trás é 2,5 e eu vou fazer uma coxinha mais alongada, achato, que seja assim, uma gota mais pontuda. E agora eu vou pegar aqui, olha, eu vou deixar um dedinho mais ou menos pro pezinho, vou puxar e vou virar para ficar nesse formato. A hora que eu puxo, eu deixo umas marcações, depois eu venho com o dedo e tiro. Eu vou fazer isso 2 vezes para encaixar ali no cervo. A pata da frente são 2 gramas também. Vou fazer uma bolinha, vou alongar um pouco, achato e vou virar essa parte para trás, dessa maneira. É a mesma coisa, um para lá e um para cá. Essa é a da frente e essa é a de trás. Eu vou fazer de novo, achato, puxo e viro para ficar desse jeito. Agora eu vou passar cola aqui e vou encaixar aqui no corpo. Então, essa patinha, ela vai ficar viradinha desse jeito. E essa de trás vai ficar pra frente. Então, é a da frente e a de trás. Vou fazer isso do outro lado, pra trás e o de trás pra frente, dessa maneira. Aí, eu encaixo aqui e deixo secar, vou fazer as outras patinhas. Fiz aqui um rabinho do guaxinim, com 2 gramas de massa. Fiz também uma tira com um cinza um pouquinho mais escuro. E eu vou fazer aqui, vou colocar em volta essas tiras, dar uma apertadinha. E vou encaixar aqui nesse corpo, dessa maneira. O rabinho do coelho é 0,5 gramas de massa. Vou fazer igual ali a formato do cervo e uma gotinha, né? E vou colocar aqui. O rabinho do castor, 3 gramas de massa. Faço o mesmo procedimento do rabinho da raposa, só que eu faço mais comprido, achato um pouquinho mais. E aqui essa pontinha eu vou virar para ela ficar assim. Passo cola e encaixo aqui no castor. Para a orelha do coelho, eu tô usando 1,5 gramas de massa. Vou abrir aqui um pouquinho mais comprido, achato. Com a esteca agulha, vou marcar esse meio e passo um pó cor-de-rosa para fazer esse detalhe aqui no meio. Pode ser o pó que você está acostumado a fazer e a cor também, né, que você preferir.
A orelhinha do porco-espinho é só uma bolinha e com a esteca agulha marco aqui o meio e corto a pontinha com a tesoura. Passo cola e encaixo aqui na cabeça. E o do coelhinho também. Uma dessas orelhas eu dou uma viradinha. Vou fazer aqui a cabeça do cervo. Então, eu peguei aqui um cortador 60, abri uma massa e com o cortador oval número 3, o terceiro menor, né? Do menor para o maior. É o terceiro, porque esse cortador ele não tem numeração. Eu coloquei aqui uma numeração para mim mesma. E aí, eu vou fazer uma pequena marcação dessa maneira. Ajeito aqui. Vou passar cola na parte de dentro para colar bem, né? Para grudar bem essa massa nessa parte aqui do rosto, principalmente. E encaixo essa pontinha, vou encaixar no nariz. Então, eu encaixo, puxo e vou puxando a massa devagarinho para ela assentar. Ela precisa estar aqui em volta do olho inteiro de um lado e em volta do olho inteiro do outro lado, como se fosse uma máscara. Ajeito e aqui eu puxo, pode puxar bem, até ficar, né, toda a parte aqui da cabeça e encaixar uma parte com a outra. Aqui eu junto, corto esse excesso com a tesoura, aqui também. E com a esteca agulha ou uma esteca roliça que você tem, você vai fazer a junção dessa massa. De maneira que essa parte onde a gente cortou, ela suma, né? Ela se junte. E aí, como ficaram marcações aqui, eu vou esfregar bem meu dedo até tirar todas essas marcações. O mesmo procedimento que eu fiz aqui no cervo, eu vou fazer na raposa. É o mesmo jeito, com o mesmo cortador, e a gente faz tipo uma máscara. Vou fazer agora aqui o guaxinim, então eu peguei aqui um cortador de coração número 35, abri uma massa branca, ajeito aqui, passo cola e vou encaixar bem no meio aqui dessa minha cabeça. E essa parte que sobrou, eu vou cortar, dou uma ajeitada aqui e uma ajeitada aqui. Eu preciso deixar secar para fazer a parte de cima. Preciso fazer também a orelha do guaxinim, da raposa e do cervo é um triângulo. 0,4 gramas para a orelha deles. Aí eu faço um triângulo e com a esteca agulha faço a marcação. Vou cortar aqui o final com a tesoura, passo cola e encaixo aqui na cabeça. Vou fazer isso no guaxinim, na raposa e no cervo. Para o chifre eu estou usando 0,5 gramas de massa. Vou fazer como se fosse uma mão. E aqui no meio eu pego a esteca agulha e vou fazer esse movimento como se fosse um U. E aí eu dou uma ajeitadinha e faço isso 2 vezes para fazer o chifrinho dele. E aí corto aqui essa parte do final, passo cola e encaixo na cabeça. Uma bolinha minúscula para colocar no nariz. E vou fazer isso também com a raposa. Tô usando aqui um marrom mais escuro e faço isso também no porco-espinho. Enquanto eu tô esperando secar ali a cabeça do guaxinim, eu vou montar os bichinhos no corpo. Então, eu vou fazer um furo aqui e encaixar a cabeça no corpo. O cervo, se eu colar ele assim, do jeito que tá, a hora que eu for colar essa cabeça, né? Se eu colar reto aqui, ele vai ficar muito para baixo. Então, eu preciso que ele cole, que ele fique com a cabeça assim, tá vendo? Então, eu preciso fazer um corte aqui diagonal. Eu preciso cortar essa cabeça um pouquinho reta, tirar esse pedacinho aqui e deixar isso aqui reto para eu conseguir encaixar. Se eu deixar esse bico, a cabeça vai ficar caída. Então, eu vou fazer um pequeno corte aqui com o estilete e vou tentar encaixar aqui para eu ver, né, se tá tudo certo. E aí, eu vou cortar até o ponto que isso aqui fique bem reto, para eu poder encaixar a cabeça dessa maneira. Então, aqui eu vou encaixar o arame, vou passar a cola instantânea para encaixar a cabeça.
cola instantânea e encaixo a cabeça aqui no corpinho. 1 grama de massa para fazer o bracinho. Eu vou fazer uma bolinha, vou alongar e é só isso. Faço todos os braços e aí venho colando nos bichinhos. Você pode fazer com o bracinho para cima, com o bracinho no peito, com o bracinho assim na bochecha. Tem muitas opções de colocar o bracinho e de dar movimento nesse bichinho. Então, você pode usar a criatividade. Eu fiz aqui vários espinhos e agora eu vou colar na cabeça do meu porco-espinho. Ai, Vivi, isso dá um trabalhão. Dá, mas a cliente gosta, eu gosto também. Faço vários, ponho o fone ali e fico fazendo essas coisas aqui. Faço que nem vejo passar o tempo. Então, eu pego uma gotinha de massa e faço uma gotinha bem fina e vou colar do começo, né, da ponta da cabeça para dentro. Então, eu vou começar primeiro aqui em volta. Não precisam ser todos iguais, porque dá um charme, né? Então, eu vou colocando assim, um do lado do outro, ponho bastante cola ali na cabeça e vou fazendo assim até acabar tudo. Vou passar rapidinho para vocês. Depois que eu fizer aqui essa parte da cabeça, eu vou fazer mais uma linha aqui, mais uma linha, mais, até preencher tudo. E aqui no corpinho, eu também vou fazer assim. Essa parte, eu começo sempre por essa parte. Então, eu vou fazer daqui pra lá. Essa primeira camada é importante para eu ver como é que vai ficar. E aí, eu venho preenchendo as outras camadas. E depois de alguns minutos trabalhando, eu já fiz todo o porco-espinho. Tem que ter um pouco de paciência, sabe, gente? Mas ele fica tão bonitinho. As crianças gostam tanto, porque a hora que seca essas pontinhas realmente ficam bem pontudas e fica bem gostoso assim a textura desse porco-espinho. Para fazer aqui a carinha do guaxinim, eu preciso de uma ferramenta para fazer aqui a máscara dele, tá? Então, eu tô usando aqui o cortador oval, o menorzinho da coleção. Eu acho que tem mais um menor que esse, né? É o segundo menorzinho. E eu vou usar esse cortador oval, mas se você não tiver, você pode fazer na mão mesmo, ou usando o cortador redondo, que também ele funciona. Aqui nessa pontinha eu vou ter que afinar um pouquinho, então eu vou cortar, passo cola e vou colocar aqui, encaixar onde é o olho. Vou fazer isso dos dois lados. Eu tô usando aqui um cinza um pouquinho mais escuro para fazer essa máscara. Com esse mesmo cinza, eu vou fazer umas tirinhas, achato, e vou encaixar aqui onde é o cabelinho dele. E para o focinho eu tô usando uma bolinha de 0,4 gramas. Vou encaixar embaixo aqui dessa máscara, dou uma achatadinha. Com o marcador de boca, eu vou fazer aqui a marcação da boquinha dele. E aqui eu vou abrir um pouquinho essa boca. Aqui eu vou marcar esse meio, como se fosse um coelho mesmo. E aí eu vou colocar o narizinho dele aqui em cima. Com o mesmo cinza escuro que eu fiz ali a cabeça e o olho. É só fazer um triângulo e colar. Para a orelha do esquilo eu tô usando 0,2 gramas de massa. Eu vou fazer um triângulo. Vou fazer essa marcação aqui no meio e cortar a ponta de baixo. E vou colar desse jeito assim na cabecinha dele, meio viradinho, nem tanto para frente, nem tanto para o lado. Cortador de coração 35, eu vou cortar aqui esse meio do coração, vou fazer essa marcação, tiro aqui com a tesoura, aqui eu vou arredondar essa parte aqui pontuda do coração também eu vou cortar, vou passar cola e encaixo aqui nessa cabeça do esquilo, de forma bem centralizada. Dou uma ajeitadinha, 0,3 eu vou fazer o focinho desse meu esquilo e vou encaixar aqui nesse final dessa carinha que eu fiz. Marcador de boca, vou fazer aqui a marcação da boquinha dele, como eu fiz ali no guaxinim. Vou abrir aqui com a esteca agulha, dou uma ajeitadinha aqui nessa boca. Aqui eu vou marcar com a faca também.
e vou colocar o nariz aqui nessa pontinha, dessa maneira. Para o olhinho ali do guaxinim, eu vou pintar, tá? E o olhinho aqui do esquilo, claro, vocês podem escolher fazer aí o olhinho como vocês preferirem. E eu escolhi aqui, vou colocar o olhinho do chaton em cima dessa máscara. Então, a hora que for fazer a máscara, não pode ser muito fina, senão depois não vai dar certo, né? Da gente colocar aqui os olhinhos. E aí eu vou fazer o bracinho e já estamos terminando. Então, ficaram assim os bichinhos do bosque. Eles ficam com cerca de 5 centímetros. E, claro, aqui são meninas, eu ainda vou completar. O guaxinim ainda tá molhado, não posso pintar os olhinhos, mas eu vou completar aqui, né? O esquilo também fiz agora, precisa secar para eu fazer os cílios. E eles ficam com 5 centímetros, a gente usa em cubos, em potes, em caixas. E vou completar aqui com as flores, né? Na cabecinha deles. Não vou ensinar as flores. A rosinha, para quem quiser aprender, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tem um vídeo que eu já fiz, e lá no meu Instagram também tem um Reels, que fez muito sucesso, das rosinhas, e vocês podem fazer os detalhes que vocês acharem melhor. Espero que vocês tenham gostado. Se fizerem a aula, me marquem, eu vou amar ver que vocês fizeram uns bichinhos que eu ensinei, e te aguardo na próxima aula.